Nosso texto é Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. A palavra Gênesis significa princípio. E esse livro de Gênesis, ele conta a história do povo de Deus na sua primeira jornada, do Deus que se revela nessa caminhada, nessa jornada, e o desafio que Deus nos faz para entendermos a presença dele em nossas vidas e a manifestação de sua graça. Em Gênesis podemos perceber claramente que o projeto de Deus é completo para todos nós. Gênesis capítulo 26, nós vamos ler do verso 1 até o 33. Até o 33, e vamos ler de maneira responsiva. Agora é para ler com ânimo, não é para chegar lá no verso 15, 16 e perder na força não, amém, meus irmãos? Amém. Então, glória a Deus por isso, né? Vamos caminhar juntos até o verso 33, a jornada é longa, mas o Senhor é conosco. Então vamos lá, Gênesis 26, de maneira responsiva, até o verso 33. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher, para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo seria abusado de tua mulher, e tu a traído sobre nós, grave perigo. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa, por isso chamou o poço de Ezequiel, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu graça o Senhor, e prosperaremos na terra.
Dali subiu para Berseba. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Levantando-se de madrugada, juraram da parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Vamos ler juntos o 33. Ao poço, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Amém. Vamos orar. Deus, abençoa-nos nessa caminhada na Tua Palavra e pela obra do Teu Santo Espírito, que ela nos edifique, console e nos exorte para que sejamos cristãos melhores ao final deste culto, para a glória do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu acho que ele está com uma... Ok, melhorou, hein? Muito bem, meus irmãos. Todos nós estamos vivendo e ao mesmo tempo escrevendo a história. Cada um aqui tem uma história de vida. Algumas pessoas têm histórias fascinantes, que realmente você fica embebecido quando eles começam a narrar a sua história. Pessoas que saíram de cidades fantásticas e trilharam caminhos os mais diversos para conseguir alcançar aquilo que o Senhor tinha como objetivo para as suas vidas. Dionísio disse o seguinte: a história é a filosofia em tempos. A história é a filosofia em tempos. Eugene disse o seguinte: são os inimigos da história que acabam por fazê-la. E infelizmente nós percebemos que ao ler a história da humanidade, percebemos que esses inimigos da história são muito destacados. Você facilmente identifica pontos históricos na história da humanidade a partir de pessoas más. Pessoas que iniciaram guerras, conflitos, assassinaram outras pessoas. Infelizmente, essa é uma grande realidade. Mas o mais interessante é que Deus nos chamou para construirmos uma história. Não apenas a nossa história, mas a história do povo de Deus. Porque nós fazemos parte do povo de Deus. E Gênesis, sendo o livro da história, nos ensina a olhar para a história e aprender com a história. Porque a pior coisa que pode acontecer para alguém é ele não perceber o quanto de aprendizado existe na sua própria história de vida e na história de outras vidas que compõem a grande história da humanidade. Então, algumas partes, alguns pontos da história aqui nesse texto que eu gostaria de destacar e que eu fui nominando para que nós pudéssemos intercalar essa história em micro-histórias. Por exemplo, do verso 3 ao verso 5, nós encontramos uma história que vai ser lembrada. Dá uma olhada e mantenha a sua Bíblia aberta aí, por favor. A história vai ser lembrada do verso 3 até o verso 5, porque a história já existia antes disso. Ou seja, antes que a história fosse história, já havia uma história que tinha sido realidade. Por isso nós cremos num Deus que é eterno. Antes que a história existisse, já existia o Deus da história. E Ele tem a sua própria história. E Ele nos convida a compartilhar essa história. E quando nós olhamos esse texto, verso 3 ao verso 5, percebemos que existe uma história anterior a essa história. E eu vou repetir a palavra história 326 vezes, amém? Perceba o versículo 1. O versículo 1 diz o seguinte: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então nós percebemos que existe uma história. Pula para o versículo 3. Diz que o Senhor aparece a Isaque
e diz para ele: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. E a partir do verso 3, a história passa a ser lembrada pelo próprio Deus. Ele diz: habita nela, eu vou ser com você, eu vou te abençoar, porque a ti e a tua descendência eu darei todas essas terras, e eu confirmarei o juramento que eu fiz lá no passado histórico a Abraão, o teu pai. Quer dizer, existe uma história sendo lembrada. Versículo 4. A história projeta o futuro. Multiplicarei a tua descendência. É o futuro agora. Como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas. Um futuro maravilhoso. Todas as nações da terra. Por quê? Porque Abraão, ele volta para trás. Olha a história lá atrás. Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Nós percebemos que o Senhor é o Deus que olha para a história para lançar a sua promessa histórica e que ela vai ser sempre lembrada pelo povo dele. Deus se interessa pelas suas palavras lançadas na história das nossas vidas. Então a história tem que ser lembrada em todo o tempo. Em todo o tempo. Quem nós éramos, quem somos e as promessas daquilo que nós seremos. Por isso, a nossa fé, diz a teologia reformada, é uma fé histórica. O nosso Jesus é um Jesus histórico. A nossa fé não é mitológica, a nossa fé é histórica. Nós cremos num livro revelado pela palavra do Espírito Santo, a palavra de Deus aqui na sua mão, que é um livro histórico. Os lugares existem, as cidades existiram, os personagens existiram, as moedas existiram. Tudo que está aqui pode ser comprovado arqueologicamente e historicamente. Isso é maravilhoso, porque a nossa fé não está lançada no vazio da imaginação de alguém. Você vai dizer: ah, pastor, mas isso é um absurdo. Não é não. Olha algumas religiões por aí, analise a história deles que você vai perceber muito bem o que eu estou dizendo. Os seus livros sagrados saíram do coração de alguém e a história não bate com eles, mas é diferente desse. Porque esse aqui é o livro em que o Senhor nos chama para lembrar a história de suas promessas. Então a história tem que ser lembrada o tempo todo. Em Hebreus capítulo 6, versos 13 e 14, lá no Novo Testamento, Hebreus 6, 13 e 14, diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, Hebreus 6, 13, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão o quê? A promessa. Obteve Abraão a promessa. Esperou com paciência. Nós temos que olhar para a ação de Deus na nossa história pessoal, particular, e desenvolvermos o ministério da paciência. Da paciência. A paciência histórica. Se queremos aprender com o livro de Gênesis, a primeira coisa que a história de Isaac vai nos ensinar é: olhe para a história com paciência. Olhe para a história e aprenda que o Deus que traz as suas promessas e que realiza as suas promessas, um dia essas promessas foram apenas um fator histórico que se lançava para o futuro, mas agora se realizaram. A segunda coisa, do verso 6 ao verso 11, lá de Gênesis 26, que nós aprendemos aqui na história de Isaac, é que a história ela pode ser revivida. Então a primeira coisa é que nós temos que lembrar na nossa jornada a ação de Deus na nossa vida. Quando Deus agiu, como Ele agiu, o que nós aprendemos com a ação de Deus, temos que lembrar essa história. Lembrar que Ele prometeu o livramento e que o livramento aconteceu, que Ele prometeu o sustento e o sustento veio, que Ele prometeu alegria, a alegria veio mesmo depois de uma noite inteira de choro. Deus é o Deus das promessas históricas que se tornam realidade na nossa vida. Isso foi experimentado por Isaac e Deus nos convida para experimentarmos isso na nossa vida. Daí do versículo 6 ao versículo 11, o Senhor vai nos mostrar as armadilhas da história. Porque do versículo 6 ao versículo 11, ele mostra que um dos quadros da história das nossas vidas é que a história pode ser revivida nos seus piores detalhes. Olha o que diz do versículo 6 ao versículo 11. Isaac fica em Gerar, versículo 7. E quando os homens chegam para ele e perguntam: que mulher bonita é essa? Que era Rebeca. Qual é a resposta de Isaac? É minha irmã. Vocês já viram esse relato em algum lugar?
já. Vocês viram esse relato no capítulo 20, quando o pai dele fez a mesma coisa com a mãe dele. Ele aprende a pior característica da história. Nós estamos sendo observados. As pessoas vão aprender com o nosso exemplo, principalmente os da família. E não se enganem, vão reproduzir isso. No pastorado eu já vi inúmeras vezes, uma pessoa que enfrentou o alcoolismo ter a triste experiência de anos depois, ver isso se refletindo na vida do seu filho, também alcoólatra, e jogando no rosto dele o seguinte: eu aprendi com o Senhor, não me venha repreender agora. Isso é a experiência de 20 e tantos anos de pastorado que mostra. Em tantas outras áreas da vida humana, a história sendo revivida no seu pior aspecto, nós reproduzimos nuances históricas familiares, às vezes sem perceber. Características dos nossos pais estão presentes no nosso DNA histórico e nós reconstruímos as histórias sem perceber. Sem perceber. Muitas vezes nos seus aspectos mais positivos, louvado seja Deus por isso. Outras vezes, infelizmente, em características muito negativas. Por isso, a palavra de Deus, que abre os nossos horizontes pela obra do Espírito Santo, nos ensina a analisar a história revivida na nossa vida e pensar de onde vieram esses aspectos, esta herança emocional, existencial, espiritual, socioeconômica. De onde vieram? São heranças positivas ou estou revivendo uma história nos seus aspectos mais negativos? E a graça de Deus vai nos conduzir nessa jornada. E Ele vai fazer com que a própria história revele. Porque o texto vai nos dizer aqui, do verso 6 até o verso 11, que Abimeleque depois descobre, ao perceber que Isaac está ali fazendo um carinho em Rebeca, e disse: opa, peraí, esse negócio não está certo. Ele fala, ele chama ele e diz assim: escuta, essa mulher aí é sua esposa, você disse que não era sua esposa. Você está maluco? Você quer trazer maldição sobre o nosso povo? Nós já vimos lá em Gênesis capítulo 20, sei que todos os irmãos se lembram, então não preciso nem rememorar, que mesmo os povos que não tinham tradição judaica de relacionamento com Deus, tinham uma ética onde era proibido o adultério. Na ética de povos que não tinham absolutamente nenhum relacionamento com Deus. No caso aqui de Abimeleque. Aconteceu em Gênesis 20 e acontece de novo em Gênesis 26. Aconteceu com Abraão, acontece com Isaac. Abimeleque repreendeu Abraão lá, Abimeleque vai repreender Isaac aqui. Os comentaristas dizem que Abimeleque não é uma pessoa, Abimeleque é um título. É um título dinástico que é dado pelos filisteus. Então, muitas vezes as pessoas chamam Abimeleque por nome, mas é um título. A maioria dos comentaristas bíblicos concordam que Abimeleque é um título, porque se passaram 90 anos entre uma narrativa e outra. Segundo fator, que deve ser outra pessoa e não a mesma pessoa, Abimeleque, mas um título, de um cargo, de uma função, é que ele não rememora o caso de Abraão. Ele deveria, se tivesse tido a experiência, dizer: isso já nos aconteceu, de novo armastes uma armadilha para que nós pudéssemos cair dentro da nossa própria lei. Por não citar o fato anterior, deve ser então outra pessoa. Portanto, Abimeleque não é o nome de uma pessoa, mas um título dinástico filisteu. E é interessante porque Deus usa até mesmo pessoas que não têm nenhum contato com Ele, nenhuma intimidade com o Senhor, para chamar a atenção do povo de Deus nos seus erros. E nós olhamos para isso e Jesus disse que se o povo de Deus não clamasse pela misericórdia, até as pedras iriam clamar no nosso lugar. A palavra do Senhor é clara com relação a isso. Então nós precisamos ficar atentos para perceber o movimento histórico e a nossa reação ao movimento histórico, para não cometermos erros do passado, como aconteceu aqui no caso de Isaac. Então a primeira coisa, se nós queremos aprender com a história e a ação de Deus na nossa vida, é lembrar que Deus tem promessas. Nós já vencemos estágios difíceis na nossa vida e que com paciência, esperando na promessa do Senhor, nós vamos sempre seguir em frente. A segunda coisa, observar se os nossos equívocos não são históricos, se as nossas influências positivas
e às vezes negativas, não são fortes demais na nossa herança para que nos desvirtue o caminho na jornada cristã. E aquilo que é positivo, aquilo que é belo, deve ser mantido. Eu me lembro da história de um cristão em que todos os dias ele orava: Senhor, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. E os filhos ali, todo dia junto. E ele orava com os filhos: Senhor, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. E aí um filho, um dia, já naquela fase que questiona os pais, virou e falou: pai, posso fazer uma pergunta para o senhor? E o pai falou: pois não, meu filho. Essa oração, para mim, ela é tão repetida que ela já está virando um hábito. E o pai disse: ok, tá bom. Mas é um bom hábito ou um mau hábito? O filho disse: é um bom hábito. Então vamos continuar fazendo, mesmo que seja por hábito. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Obviamente ele não fazia aquilo por hábito, mas por fé. Mas já que o filho quis entrar por essa linha de argumentação, vamos seguir adiante, não tem problema nenhum. Então aquilo que o Senhor nos passou, pela graça dele, através das nossas famílias, e que são coisas boas, devem ser mantidas na nossa história e mesmo revividas. Terceira coisa, verso 12 até o verso 23, a história ela vai ser construída. Então nós temos uma história que é lembrada, nós temos uma história que é revivida, aspectos históricos na nossa jornada, mas nós devemos nos lembrar que a nossa história está sendo construída. O que plantamos hoje, vamos colher amanhã. E a Bíblia é clara com relação a isso. Olha o que diz o versículo 12. Isaac, esse homem de Deus, ele semeou. Olha o que diz o versículo 12. Depois de ter semeado, o que aconteceu? Ele recolheu. Recolheu a 100 por 1. E a explicação vem logo depois. Ele era uma pessoa muito bem sucedida, que recolhia 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Olha o que diz o versículo 13. Ele vai construindo a sua história, e ele vai se enriquecendo. Enriqueceu-se o homem, e ele prosperou, e ele ficou riquíssimo. Olha, você ouvir sobre prosperidade na igreja presbiteriana é um milagre, né? Mas está na Bíblia. E essa prosperidade vem do Senhor. Ela não é uma negociata, ela é fruto da promessa. Não é uma negociata, como se ensina por aí. É fruto de promessa. Deus tinha uma promessa para aquele povo e ele derrama bênçãos. E são bênçãos financeiras. Não adianta imaginar outra coisa que não seja isso. Por quê? Versículo 14. Vai começar a falar da riqueza dele. Ele possuía ovelhas e bois, grande número de servos, de maneira que tudo ia bem. Ele é um homem que está construindo uma história maravilhosa, mas ele começa a descobrir as armadilhas de uma história que está sendo construída. Sabe qual é? Olha o final do versículo 14. Os filisteus lhe tinham inveja. Na história que está sendo construída, o seu sucesso, já disse o grande Tom Jobim, né? Vai ser ofensa pessoal. No Brasil, o sucesso é uma ofensa pessoal. Infelizmente, isso não é só no Brasil, não. Em Gênesis também. Os filisteus tiveram inveja. Porque o Senhor abençoava Isaac, ele prosperava, e os filisteus tiveram inveja. Porque não se constrói uma história sem dificuldades. Quando Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém, se levantaram contra ele e falaram: nós temos inveja desse sucesso, nós não apoiamos esse sucesso. Quando um cristão começa a prosperar pela graça de Deus, pela bênção do Senhor, não se engane, você vai enfrentar inveja. Porque a família do cristão é próspera, a família do cristão é alegre, o cristão não coloca a sua alegria nas riquezas, mas as riquezas vêm para servi-lo e não para serem servidas por ele. E vivendo dessa forma, num mundo calamitoso quanto o nosso, a inveja vai nascer. Jesus falou isso. Jesus disse que nós iríamos passar por essas aflições, mas ele disse que nós deveríamos ter bom ânimo. Olha o que diz o versículo 15. E por isso, versículo 15, por causa da inveja, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Já pensou a maldade de uma pessoa no meio do deserto, tem um poço, joga água, ele vai lá à noite, pega um monte de pedra e vamos lá. Porque existe comunhão na maldade, né?
Não existe comunhão só para o bem, não. Existe comunhão para a maldade. Carrega aquelas pedras, dá um trabalho tremendo, tropeça em pedra, não tem nem botina, andava de sandália, machucava o dedão do pé, sangrava, mas continuava. Vamos entulhar esses poços, porque a inveja, ela tem disposição para fazer a maldade. Não se engane. Os assassinos que estão por aí, os roubadores, os assaltantes, eles são pessoas dispostas. Eles maquinam o mal, montam estratégias, fazem planejamento. Você nunca assistiu um filme de assalto a banco? Né? Se for americano, tem até equipamento especial para aquilo. No Brasil, não, usa machado mesmo. Mas existe uma disposição para fazer a maldade. E o texto aqui é claro. Então, quando nós estamos construindo a história, mesmo que ela seja bem sucedida pela graça de Deus, temos que estar preparados para a ação dos invejosos. Isso é o que a Bíblia está dizendo. E é interessante o verso 22, porque ele cava poço, eles tapavam um poço. Cavava outro poço, eles tapavam outro poço. E aí as palavras hebraicas, elas vão tendo esse significado. Como, por exemplo, no verso 22. Quando eles pararam de encher a paciência dele, diz o verso 22, que Isaac estava tranquilo, porque ele cavou um outro poço. E como por esse, olha o verso 22, não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, prosperaremos nessa terra. A palavra Reobote significa espaço suficiente. A palavra hebraica Reobote significa espaço suficiente. Agora a gente tem espaço suficiente. Agora a gente está tranquilo. Agora a gente pode prosperar sem ninguém ficar nos incomodando. Essa palavra dele é de alguém que está construindo a história com muita labuta, com muita dificuldade, com muitos inimigos, mas ao mesmo tempo com a bênção do Senhor. Porque não existe bênção de Deus que deixe de atuar por causa da inveja dos inimigos. Graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. O mundo pode se levantar contra a igreja, mas lá em 1 João tem uma frase muito bonita que diz o seguinte: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Louvado seja o Senhor por isso. Em quarto e último lugar, o último pedaço dessa história, que deve ser lembrada, que deve ser observada quando ela é revivida, nessa história que está sendo construída no meio de sucesso e muito suor e lágrimas, existe um aspecto interessante, que é quando nós olhamos do verso 24 ao 33 e percebemos que a história, ela deve ser compreendida. Olha o que diz verso 24 ao verso 33. O Senhor vem sobre a vida de Isaac, e no meio de toda aquela luta, o Senhor lhe aparece, verso 24, e se apresenta: eu sou o Deus de Abraão teu pai. História buscada. Não temas, presente, porque eu sou contigo, estou do teu lado aqui e agora. Aí o Senhor se lança para o futuro: abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. O que disse lá atrás está valendo. O que disse lá atrás está valendo. Aí diz o verso 25, que ele levanta Isaac ali um altar, e invoca o nome do Senhor, arma a sua tenda, e os servos dele abrem ali um poço. E é interessante porque nesse momento, chegam aqueles que eram os seus inimigos. A festa está montada, está tudo certo. Olha quem chega, os penetras. Eles chegam para trazer a tristeza da festa. Está tudo montado e deixaram a porta aberta. Lá vem o povo para atrapalhar a festa de novo. E aí o texto é fantástico. Porque o texto vai nos ensinar que Isaac aprendeu com a história, e na sua comunhão com o Senhor, ele quer compreender a motivação histórica daquelas pessoas. E diz o verso 27, que Isaac faz uma pergunta para eles: por que viestes a mim, pois me odiais, e me expulsastes do vosso meio? Eu quero entender, por que é que eu não consigo um espaço largo, tranquilo, se vocês estão sempre vindo aqui? Vocês me odeiam, me expulsaram, e ainda voltam aqui. Na história da igreja, existem fatos fantásticos. Calvino, pregando em Genebra, começou a pregar sermões tão duros do púlpito, que a igreja ficou com raiva dele, pegou pedras e começou a jogar em Calvino no meio do sermão. E Calvino teve que parar o sermão no meio e fugir da sua igreja, que ele era pastor, porque as pessoas estavam jogando pedras. Esse é um dos motivos pelos quais nós não temos pedra no templo.
né? E o cálice é descartável e de plástico, para que ninguém se anime. E o banco é pesado, né? E diz a história que Calvino, então, abandonou a cidade de Genebra e foi embora. Poucos anos depois, as mesmas pessoas que haviam expulsado Calvino da pedrada mandaram buscá-lo em Estrasburgo. Escreveram uma carta dizendo: volta, sentimos falta da palavra de Deus e da fidelidade como que você expunha a palavra. E Calvino fica num conflito: volta ou não volta? Vão me matar, né? Calvino já era uma pessoa cheia de enfermidades. Não sei se você sabe, mas João Calvino tinha 12 enfermidades. Tinha seríssimos problemas de saúde. Os textos que nós lemos de Calvino são fruto de uma atenção enorme de várias pessoas que o secretariavam. Ele acordava às 5 horas da manhã, já tinha gente do lado, e ele começava a ler a Bíblia e a dar a sua opinião sobre a Bíblia. As pessoas iam escrevendo, vários copistas, porque ele era uma pessoa muito doente. No final de sua vida, ele foi carregado até o púlpito para pregar os seus sermões. Mas nessa época, Calvino fica e discute com os seus colegas e diz: será que eu devo voltar ou não? E ele deve voltar, a vontade do Senhor, ele está abrindo as portas, e ele volta. Mas ele volta e você espera um Calvino mudado, e a igreja também, com certeza, e Calvino volta. E sabe o que Calvino faz quando ele retorna ao púlpito? Ele abre o sermão e diz assim: voltando de onde paramos. Essa história é fantástica, de homens de fé que sabiam a verdade da palavra e não negociavam essa verdade. E João Calvino faz a transformação que faz na Suíça toda e depois em toda a Europa, pela graça do bom Deus, com muita humildade. A pergunta de Isaac: por quê? Versículo 28, vem a resposta, e a resposta é interessantíssima. Porque nós vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Perceberam? Sabe por que nós estávamos com raiva de você? Porque nós vimos claramente que Deus era com você. A santidade do povo de Deus incomoda. A Bíblia diz: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. O Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois quando mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultais, porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Cristão tem que estar atento a essas realidades, que elas são bíblicas. A história tem que ser compreendida à luz da palavra do Senhor. Mas quando Deus é conosco, os inimigos, mesmo reconhecendo a presença de Deus e levantando contra ela, não conseguem vencer o cristão. E Isaac experimenta isso. Sabe qual foi a conclusão daquele povo sobre a vida de Isaac? Verso 29. Reconhecemos que tu és agora o abençoado do Senhor. Reconhecemos agora que tu és o abençoado do Senhor. Vai chegar um dia em que não apenas um ou outro irá reconhecer a bênção do Senhor, mas vai chegar um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Mas esse dia será de juízo para muitos e de salvação pela graça para a sua igreja. Verso 33, ao final dessa história, Isaac chama aquele lugar de Berseba. É o nome daquela cidade até o dia de hoje. Por quê? Porque a palavra Berseba, em hebraico, significa o poço do juramento. Porque ali Isaac fez uma aliança com aquele povo para que acabassem as disputas, para que cessassem as lutas, para que acabassem as brigas. E eles pediram: Isaac, não avance mais sobre nós temos medo da sua represália. Ele disse: não, esse não é o papel de um servo do Senhor. Vamos viver em paz. Isaac lutou e construiu a sua história. A história que ele viu sendo construída na sua própria vida e na vida dos seus pais, que lhe foi lembrada, revivida em aspectos positivos e negativos, compreendida pela graça e presença do Senhor na boca dos seus próprios adversários, e depois da sua boca sai apenas a palavra de bênção. E por isso nós devemos olhar para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e perceber que nós estamos construindo a nossa história. Pela graça de Deus, a sua história é sua. Ela não pertence a nenhuma outra pessoa senão a você mesmo. E na sua história,
o fator determinante deve ser a presença abençoadora de Deus. Reconheça isso historicamente. Deus tem projeto para você desde antes da fundação do mundo, diz a Bíblia. Deus manifesta a sua presença hoje, aqui e agora. E Deus tem promessas que você vai colher lá no futuro. E a pergunta é, como nós estamos analisando a nossa história e a história de Deus na nossa história? Um autor chamado Charles Kettering disse: meu interesse é o futuro. Meu interesse é o futuro, pois é lá que eu vou passar o resto da minha vida. Meu interesse é o futuro, porque é lá que eu vou passar o resto da minha vida. Eu quero dizer para você que pela graça de Deus nós sabemos, aqueles que creem no Senhor, qual será o nosso futuro. Onde moraremos? Na Nova Jerusalém. Esse futuro não pode ser apagado por causa dos pequenos problemas da história da nossa vida no dia a dia. Louvado seja o Senhor por isso. Porque Jesus Cristo morreu na cruz para que nós tivéssemos vida agora, repleta de abundância, e vida eterna na sua presença. Amém? Amém. Vamos orar? Deus tem promessas na Bíblia para todos aqueles que o buscam. Eu gostaria que você fizesse um exercício a partir de hoje na sua mente e coração. Eu gostaria que você trouxesse ao seu coração, à sua memória, as palavras do Senhor que podem encher o seu coração de esperança. Porque Deus tem promessas e milhares de promessas reveladas na palavra dele para todo aquele que nele crê e busca. As promessas do Senhor não pertencem a uma igreja, a uma denominação. Pertencem ao povo de Deus, esparramado por toda a terra. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Isso foi promessa cumprida, para que nós tivéssemos a convicção de que Ele é Deus que jura por si mesmo, porque não existe nada acima disso para que possa jurar, de que praga nenhuma chegará na sua casa, que o inimigo não tem poder sobre a sua vida, que o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua entrada e a tua saída, que o Senhor te dará a sabedoria e a autoridade quando você falar em nome dEle, que a sua família pertence ao Senhor, e que se você ainda não construiu a sua família, que o Senhor lhe dará uma família, a família da fé, a família do amor, a família da paz, a família da esperança. E se você errou historicamente, revivendo erros do passado, recuse essa agenda em nome de Jesus Cristo. Peça perdão. E reconstrua suas alianças com o Senhor e com o próximo, cheio de amor, perdão e paz. E os frutos disso serão colhidos por você mesmo, porque essa é a sua história. A história que Deus está escrevendo na sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, não queremos ninguém aqui vivendo, escrevendo e sendo personagens principais da história do fracasso. O Senhor não nos chamou para vivermos assim. O Senhor veio para que a nossa história fosse a história dos vencedores, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por isso, Senhor, a Tua vitória é a nossa vitória. A Tua alegria é a nossa alegria. A Tua missão é a nossa missão. A Tua igreja é a nossa igreja. O Teu projeto, Senhor, é o nosso projeto. Que a Tua vontade seja a nossa vontade. Que a Tua sabedoria seja nossa. Que as Tuas palavras emanem dos nossos lábios. Que a beleza do Teu amor inunde o nosso coração. Faz de nós, ó Deus, um povo que escreva uma história, que glorifique o Senhor, e que ao final dela estejamos diante do Senhor, cheio de graça e glória, bendizendo o Teu nome. Nós pedimos isso debaixo da graça do Senhor, em nome de Jesus Cristo.